sozinhos. Depois aí ele conheceu essa turma já da banda, né? Que foi o Bonfá, o Dado, o Renato Rocha, né? Que a gente chamava Negrete naquela época. Ele queria muito abrir os olhos da juventude, né? Para a situação do país, naquela época, ainda começo de repressão, que os meninos não ficassem alienados só no Blau Blau, né? Que ele sempre falava assim, essas músicas simples. Ele achava que o caminho do Brasil, o caminho do mundo passava pelos jovens, como eu também acho, e que era muito importante que a juventude, né, se preparasse, principalmente formalmente, tanto quanto a educação formal, quanto a intelectual, social. Isso eu acho que era uma preocupação constante que ele tinha. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer, começaram um mês pra tentar se conhecer. Nessa época compôs Eduardo e Mônica. E ainda o sucesso Faroeste Caboclo. Cansado da solidão, decidiu criar outra banda com o amigo Marcelo Bonfá. A Legião Urbana surgiu num período de abertura política. A maioria das letras era de Renato Russo. Criticavam a política, os governos e as injustiças sociais. A banda marcou uma geração. Nós íamos à casa dele, a casa dele era uma espécie de um santuário. Nós íamos para o quarto dele, que era as paredes eram coladas, cada centímetro quadrado, por colagens de tudo quanto é tipo, de política, de rock, de cinema, e ele ficava nos dando livros. Eu tenho guardados, aliás, até hoje os livros que ele me deu. Ele ficava dando para a turma os livros que ele achava que cada um de nós tinha que ler, que era importante. Na época o que lia-se, O Apanhador no Campo de Centeio, 1984, esse tipo, né, de literatura semi-adolescente, né? A produtora Cíntia Paiva conheceu o vocalista no início dos anos 80. Ela disse que o amigo era uma pessoa adorável. Apesar de as pessoas acharem que Renato era depressivo, alguma coisa, não. Renato era mal-humorado, e quando ele estava mal-humorado, sai de baixo. Nós nos amávamos, mas como amigos, éramos irmãos. Agora, eu vou perguntar então pra irmã dele, me conta dessa banda dele. Antes de mais nada, mandar um beijo, né, pro Dinho, que fez aí o nosso Dinho Ouro Preto, que deu um depoimento tão legal. Muito obrigada, tá, Dinho? Como é que foi essa banda, esse elétrico, aborto elétrico? Olha, foi muito visceral, foi uma coisa maluca, porque eles eram punks em plena época da ditadura. Então o medo que a gente tinha, que a gente era adolescente, tudo 15, 16 anos, era também assim, a gente ia pro show para se divertir, mas o medo que a polícia chegasse e de repente prendesse todo mundo também, né? Que era 77, claro. 78. E uma coisa interessante que eu descobri depois é que o Renato, ele estava fichado no SNI, né? O Serviço Nacional de Informações. Então ele estava lá e todas as letras dele tinham que passar pela censura. Tinha que ter... Crivo, né? Exatamente, é. Mas é que as letras dele eram polêmicas, né? É verdade, a geração Coca-Cola, tinha tudo, né? Que país é este que até ele não hoje... tinha medo? Ele nunca falou de medo pra mim, eu acho que não. Eles iam mesmo na marra, eles plugavam os instrumentos, davam show... E era muito legal. Iam embora, é.
Aí quem assistisse... E como é que ele lidou com esse frenzy? Quer dizer, as pessoas realmente se apaixonaram por ele, pelas músicas dele. Como é que ele lidou com essa fama e com tudo isso? Olha, eu acho que no fundo ele gostava, viu? Ele adorava, porque ele sempre dizia, eu vou ter a maior banda de rock do Brasil, e aos poucos ele foi construindo isso, né? Ele começou com o Aborto, depois teve um período do Trovador Solitário, que justamente ele fez sucesso como Faroeste, Eduardo, e depois ele montou a Legião com Bonfá, tinha o Eduardo Paraná, que era um guitarrista que depois saiu, um outro tecladista também que saiu, e foi indo, e no fundo ele adorava, ele gostava, apesar dele ter síndrome de pânico de palco, ele tinha... Nossa, como ele entrava? Às vezes ele não entrava, Luciana. Às vezes nós tínhamos que, assim, primos e pessoas amigas, empurrar literalmente ele pro palco. Eu me lembro uma vez de um show de Volta Redonda, que ele teve uma crise de pânico tão séria que o empresário veio, pelo amor de Deus, vocês que são a irmã, os primos, vão lá e me ajudem. Ele estava enrolado num lençol, porque eu acho que a responsabilidade também foi crescendo muito. Ele não estava, assim, e ele preparado tinha medo, ele sabia que ele tinha que dizer coisas certas e sérias para a juventude. Ele disse, olha, é muita responsabilidade. Então, às vezes, ele tinha medo mesmo de... Mas uma vez que ele estava no palco, era maravilhoso. Ele falava para minha mãe o seguinte, se o show for bom, a Legião arrasou. Se o show não for bom, o Renato Russo estava uma droga. Então, ele sentia o peso da responsabilidade, né? Agora, eu fiquei sabendo que tem uma matéria muito especial da senhora. A Simone parece que foi em Brasília. E parece que teve uma recordação assim, muito especial do seu filho, né? A gente vai mostrar. Vamos mostrar essa matéria.